Parece-me que tenho provado a minha razão e a consequência dela. Se a quereis ver praticada em próprios termos, sou contente. Praticaram este desengano 2 homens que sabiam mais de nós que nós, Abraão e Jó. Jó, com outro memento como o nosso, dizia a Deus: Memento queso, quod sicut lutum feceris me, et in pulverem deduces me. Lembrai-vos, Senhor, que me fizestes de pó e que em pó me haveis de tornar. Abraão, pedindo licença ou atrevimento para falar a Deus, Loquar ad Dominum cum sim pulvis et cinis. Falar-vos-ei, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Já vedes a diferença dos termos, que não pode ser maior, nem também mais natural ao nosso intento. Jó diz que foi pó e há de ser pó. Abraão não diz que foi nem que há de ser, senão que já é pó, cum sim pulvis et cinis. Se um destes homens fora morto e outro vivo, falavam muito propriamente, porque todo o vivo pode dizer: eu fui pó e hei de ser pó, e um morto, se falar, havia de dizer: eu já sou pó. Mas Abraão, que disse isto, não estava morto, senão vivo, como Jó. E Abraão e Jó não eram de diferente metal nem de diferente natureza, pois se ambos eram da mesma natureza e ambos estavam vivos, como diz um que já é pó, e outro não diz que o é, senão que o foi e que o há de ser. Por isso mesmo, porque Jó foi pó e há de ser pó, por isso Abraão é pó. Em Jó falou a morte, em Abraão a vida, em ambos a natureza. Um descreveu-se pelo passado e pelo futuro, o outro definiu-se pelo presente. Um reconheceu o efeito, o outro considerou a causa. Um disse o que era, o outro declarou o porquê. Porque Jó e Abraão e qualquer outro homem foi pó e há de ser pó, por isso já é pó. Fostes pó e haveis de ser pó como Jó, pois já sois pó como Abraão. Cum sim pulvis et cinis. Tudo temos no nosso texto, se bem se considera. Porque as segundas palavras dele não só contêm a declaração, senão também a razão das primeiras. Pulvis es. Sois pó. E porquê? Porque in pulverem reverteris. Porque fostes pó e haveis de tornar a ser pó. Esta é a força da palavra reverteris, a qual não só significa o pó que havemos de ser, senão também o pó que fomos. Por isso não diz converteris, converter-vos-eis em pó, senão reverteris, tornareis a ser o pó que fostes. Quando dizemos que os mortos se convertem em pó, falamos impropriamente, porque aquilo não é conversão, é reversão. Reverteris é tornar a ser na morte o pó que fomos no nascimento. É tornar a ser na sepultura o pó que fomos no campo damasceno. E porque fomos pó e havemos de tornar a ser pó, in pulverem reverteris, por isso já somos pó. Pulvis es. Não é exposição minha, senão formalidade do mesmo texto, com que Deus pronunciou a sentença de morte contra Adão. Donec revertaris in terram de qua sumptus es, quia pulvis es, até que tornes a ser a terra de que foste formado, porque és pó. De maneira que a razão e o porquê de sermos pó, quia pulvis es, é porque fomos pó e havemos de tornar a ser pó. Donec revertaris in terram de qua sumptus es.
Só parece que se pode opor ou dizer em contrário que aquele Donek, até que, significa tempo em meio entre o pó que fomos e o pó que havemos de ser, e que neste meio tempo não somos pó. Mas a mesma verdade divina que disse Donek, disse também pulvis es. E a razão desta consequência está no revertaris, porque a reversão com que tornamos a ser o pó que fomos começa circularmente, não do último, senão do primeiro ponto da vida. Notai, esta nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó. Do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem o círculo maior, outros menor, outros mais pequeno, outros mínimo. Deutero translatus ad tumulum. Mas ou o caminho seja largo ou breve, ou brevíssimo, como é círculo de pó a pó, sempre e em qualquer tempo da vida, somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, tanto mais se chega para ele. E quem, quanto mais se aparta, mais se chega, não se aparta. O pó que foi nosso princípio, esse mesmo e não outro, é o nosso fim. E porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. O passo que nos aparta, esse mesmo nos chega. O dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. E como esta roda que anda e desanda juntamente sempre nos vai moendo, sempre somos pó. Por isso, quando Deus intimou a Adão a reversão ou revolução deste círculo, Donek revertaris, das premissas pó foste e pó serás, tirou por consequência pó és, quia pulvis es. Assim que desde o primeiro instante da vida até o último, nos devemos persuadir e assentar conosco que não só fomos e havemos de ser pó, senão que já o somos. E por isso mesmo. Foste pó e hás de ser pó. És pó. Pulvis es.